Boa tarde, boa tarde. Eu sou o pastor Raul Nogueira, para quem não me conhece, e você está no Focando Vidas, dentro do Ministério LVO, Luz e Vida aos Orientais. Nós somos missionários, sou pastor, e eu e minha esposa somos responsáveis por uma base missionária, LVO, Luz e Vida aos Orientais, e nós temos como responsabilidade treinar, preparar pessoas e enviar para o mundo. A Covid deu uma pequena brecada nisso, mas nós estamos agora em Campinas e queremos retomar de onde paramos, não é? E vamos ter aí um projeto, se Deus o permitir, no Paraguai, do dia 15 em diante de janeiro do ano que vem. Pretendo levar pelo menos 20 pessoas. Quem sabe você vai estar no meio. E nós gostaríamos realmente que você estivesse orando por nós. Se você é novo, se você está acabando de chegar, tudo que nós gravamos na quarta-feira e no sábado, normalmente nós postamos no nosso canal, Raul Nogueira Canal. Se você já nos segue, ou realmente é novo, mas não está inscrito em nosso canal, então eu gostaria muito que você entrasse lá e se inscrevesse, ok? Porque nós já estamos agora com... Olá, Roberta! Boa tarde, minha irmã. Como é que tá o Cláudio? Tá tudo bem? Manda um grande abraço para ele. E espero que ele esteja melhor. Mas entra lá no YouTube, não é? E é só colocar Raul Nogueira Canal. Boa tarde a todos. Coloca Raul Nogueira Canal e se inscreva e compartilhe, ok? Para que muitas pessoas possam ver. Esse canal, ele surgiu... Ah, legal, Cláudio está melhor, muito bom. Então, esse canal surgiu porque a Covid impediu que nós fizéssemos os nossos projetos transculturais, onde nós damos treinamento fora, inclusive, não é? Nós também estamos com saudade, Roberto. E agora, graças a Deus, parece que a Covid foi embora, por isso que nós estamos começando a retomar. Vamos retomar um projeto mais próximo, não é? E depois a gente vai aumentando. Eu quero voltar ao México, então, enfim, se Deus o permitir. Bem, a hora que eu entrei, tinham 303 pessoas. Irmãos, eu tenho mais de 4.000 pessoas aqui no Face. Mais de 4.000 pessoas. Mas eu não entendo por que são poucos, sendo que a maioria são cristãos. São poucos os que entram para participar, não é? Eu tenho procurado comunicar, avisar, mas sei lá. De qualquer forma, Deus manda entrar aqueles que realmente Ele quer que ouça e você está aqui conosco, então, maravilha. Bom, hoje nós vamos estar falando sobre a minha igreja. Eu pertenço à Igreja Batista Regular Filadélfia, não é? Lá em São Paulo. Apesar de estar aqui em Campinas, na Igreja Batista Nova Aliança, igreja essa que eu tive o privilégio, junto com Belmiro, Calvin, de iniciarmos lá, acho que é 33 anos atrás. Mas eu sou um pastor missionário da Filadélfia. E Filadélfia, ela tem esse nome, exatamente por causa de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, que é a igreja, o tipo da igreja do arrebatamento. É isso que nós vamos estar conversando um pouco hoje. Bem, você vai estar orando junto comigo. Nós pedimos que você esteja colocando aí o seu pedido de oração ou o seu agradecimento. E durante a nossa conversa, durante aqui a Filadélfia, que você possa estar de alguma maneira participando, né? Observando, colocando perguntas, porque esse é realmente um tempo que nós temos para conversar, tirar dúvidas, tá bem? Bom, antes disso, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito
do tempo que estamos vivendo. Todos nós aqui no Brasil estamos nos preparando para o dia D, ou seja, dia 30 agora. No dia 30 nós vamos estar tomando uma posição, não é? Com respeito... Olá, Luziane, tudo bem, querido? Tomando uma posição com respeito a que tipo de rumo que nós queremos para o Brasil. E nós temos pedido para que as pessoas, em vez de ficarem discutindo e até brigando, perdendo amizade entre irmãos, entre cristãos até, né? E virando a cara e não se falando mais por causa de política, eu queria deixar para vocês o seguinte: não fiquem, vamos dizer assim, apavorados, né? Com pânico. E se entrar o outro, né? E se entrar aquele que é contrário à família, se entrar aquele que é a favor do aborto, das drogas, a favor da troca de sexo e muitas coisas que nós sabemos que são contrárias aos princípios de Deus. Mas se a pessoa diz, bom, e se ele entra, e agora? Estamos perdidos, o que vamos fazer, queridos? O nosso Deus é poderoso. E se ele está, vamos dizer assim, se ele for permitir que isso aconteça, nós vamos estar aqui. Eu já estive na China, eu já passei pela Coreia do Norte, já estive em país muçulmano, não é? Nós sabemos que o Senhor está no controle. Se o lado escuro entrar, fica tranquilo, você é filho de Deus, você é mais que vencedor, Deus está no controle. Agora, se o nosso Deus, que está acima de todas as coisas, como a Roberta está colocando, permitir que aquele que segue os princípios que nós cremos, e ele entra, é óbvio que é bem melhor, porque não vamos ter possibilidades de se fechar a igreja e uma série de outras coisas, de se tirar, por exemplo, isso que eu estou fazendo com vocês agora, dependendo do lugar que você está, você é simplesmente tirado do ar, você é proibido de falar. Não se fala de Deus, não se fala de Jesus. Então, nós temos que ter convicção, vindo da parte de Deus, que tipo de posição nós vamos tomar. Então, queridos, se a tua família, se teu filho, teu pai, tua mãe, estão, assim, pensando em voltar do outro lado, e você já aconselhou ele, já mostrou em amor, e mesmo assim ele está realmente decidido, como é o caso de um cunhado que eu tenho, tudo bem, eu não vou perder a comunhão com esse cunhado, ou a comunhão com algum parente, com algum irmão, com algum irmão de igreja, por causa disso. Porque a política não vai resolver o mundo, nós temos a história para mostrar isso. Política nenhuma resolveu até o dia de hoje. Quem resolve é Jesus, é Ele que muda, é Ele que transforma. Olá, Tiago. Olá, Teodoro, tudo bem? Então, é o Senhor que transforma. É Ele que está realmente fazendo uma pessoa que muitas vezes está totalmente fora do trilho do Senhor, né? E quando se converte, ele vem para o trilho. E nós somos aqueles que vamos, os portadores da verdade. E vamos continuar pregando. Não importa quem esteja no governo. A palavra, inclusive, diz que nós temos que respeitar as autoridades, desde que elas não nos proíbam de coisas contrárias à palavra de Deus. Aí a palavra nos autoriza a não aceitarmos aquilo que ele está propondo fora da palavra. Por exemplo, você vai ter que abortar. Não vamos abortar. Você vai ter que aceitar casamento do mesmo sexo. Eu não vou aceitar. Ou seja, isso é contrário à palavra de Deus. Eu tenho que me posicionar. Se eventualmente eu for preso, paciência, é permissão de Deus, mas eu vou me posicionar, ok? Então, queridos, nós estamos dizendo bem claro, esse é um tempo onde as pessoas estão
se dividindo. Satanás está fazendo isso. Satanás está colocando uma situação onde as pessoas estão se dividindo dentro da família. É isso que ele quer, ou seja, um país dividido, o seu povo dividido, está enfraquecido. Não façam isso, ok? Orem pelos outros. Orem pelos outros. Não entra naquilo que o inimigo tem colocado. Eu estava conversando com uma determinada pessoa que ele chegou até a sair do grupo. Por quê? Porque ficava debatendo política. Ora, a maioria das pessoas tinha uma postura, tinha um pensamento, ele tinha outro. Então, de repente, ele resolve e sai. Não é assim. Primeiro que eu tenho um grupo, por exemplo, intercessores, que eles estavam começando a entrar, a colocar uma série de coisas, eu falei, não, pode parar. Esse grupo é um grupo para interceder por missões, interceder pelo Brasil. Vamos estar então orando, vamos estar intercedendo, vamos estar entrando na presença de Deus, orando inclusive por esses irmãos e essas outras pessoas que muitas vezes, e nós não entendemos qual é o motivo, estão com seus olhos cegos, não é? Mas eu não vou perder a comunhão com meu cunhado, por exemplo, nós temos uma outra pessoa que é contrário ao que eu penso, e eu continuo conversando com ela. Ela tem a liberdade de voltar no que ela quer, e eu tenho liberdade de voltar no que eu quero. Então, eu não vou ficar discutindo. Eu posso apresentar algum argumento, mas quando eu percebo que a pessoa não quer nem examinar, eu paro, tudo bem, vamos conversar sobre qualquer outro assunto. Ok, pessoal? Então, um dos motivos que eu quero a oração agora é para que nós não percamos a comunhão, principalmente na família, ok? Tem família que estão sendo divididos dentro da família, isso que o diabo quer. E as pessoas não estão percebendo. E estou falando de cristãos. Esse é o grande absurdo. Amém? Então, queridos, antes de nós estudarmos aqui Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, falando da Filadélfia, nós vamos estar orando agora, agradecendo a Deus. Tá bem? Se você tiver algum pedido, por favor, coloque agora. Amado Deus, nós mais uma vez entramos em Tua presença e estamos agora reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo que nós somos negligentes, ingratos com respeito a Ti. Ah, meu Pai, visita cada um de nós que vamos estar nesse grupo. Que o Senhor possa, através do Teu Espírito, estar iluminando os textos e que nós possamos, ó Pai, ser edificados. Nós entendemos, ó Pai, que se estamos aqui juntos é porque o Senhor tem um propósito. E me usa, Senhor. O Senhor sabe das nossas limitações. Entrego a Ti o comando da minha vida. Somente o Senhor é meu Deus. E eu quero colocar diante do Senhor a minha vida, a vida de cada um desses irmãos. Quero apresentar algumas pessoas, Pai, que estão com problema. Nós temos uma prima, a Lica, que está com problema também de saúde muito sério. Que o Senhor esteja dando a ela a Tua paz e a Tua tranquilidade. Renove suas forças e a cure completamente. É o que eu te peço, Senhor. Te peço também pelo Tom Zé, que teve um problema na próstata, também muito sério, e tem feito alguns procedimentos, feito alguns outros exames, para saber como está. Então, que o Senhor também cuide dele. Renove as suas forças. Cure ele também por completo. Peço, Senhor, por cada pessoa que está doente, lembramos, ó Deus, de pessoas que estão aí, o caso da Rebeca, que está aí passando por procedimentos também, com problemas no pulmão, Senhor, sendo restaurada também do coração. Lembramos do Chiquita, Senhor, que o Senhor visite esse irmão
que também tem problemas na cabeça, no pulmão. Senhor, quantas pessoas hoje, Pai, estão sendo atacadas por problemas sérios de saúde? Pessoas que muitas vezes estão tendo aí um desdobramento da própria Covid. Lembro a Ruth, com sua mãe, com 97 anos. Ah, Deus, renove as forças da Ruth, Senhor, para continuar cuidando da sua mãe. Graças ao Senhor que ela conseguiu sair, Deus, dos problemas que ela estava tendo em consequência da Covid. Lembramos, Pai, outras pessoas que estão passando conflitos, problemas que envolvem drogas, problemas que envolvem, Senhor, a possessão diabólica. Acabei de receber uma ligação agora, Senhor, e de um irmão de uma serva de Deus que está tendo realmente uma batalha grande. Ele não é cristão, mas está sendo dominado pelo inimigo, Senhor. E então, abre as portas para que eu possa falar diretamente com ele, orando e repreendendo, Senhor, a presença do inimigo ali. Agradecemos também, Deus, pelo Oscar. Lembramos também a sua esposa, Senhor. A sua esposa que está também com problemas de saúde. Que o Senhor a cure completamente em nome de Jesus. Lembro o Cláudio também, que está com problema de saúde. Oh, Senhor, quantas pessoas nós entregamos à nossa Igreja Batista Regular Filadélfia, todos os membros, seus líderes. Pedimos também, Jesus, pela IBNA, Igreja Batista Nova Aliança, aqui em São Paulo, aqui em Campinas, que também o Senhor esteja com os pastores e também com os membros. Lembra os chineses, ó Deus, de língua mandarim, os cantoneses, que o Senhor esteja agindo poderosamente. Ah, Senhor, abra as portas para os cantoneses. Também te peço, Senhor, pela Unicamp, que o Senhor levante ali universitários, para que a gente possa pregar a palavra e que o Senhor nos dê frutos maduros. E também já te agradeço, Pai, pelo projeto no Paraguai. Esteja já preparando as 20 pessoas que irão conosco, que estarão sendo treinadas, Deus, e enviadas para pregar a Tua palavra e depois discipular. Te agradecemos por esse tempo, por esse momento aqui agora. E como eu disse, Pai, ilumina o texto, porque eu te peço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, muito bem, muito bem. Queridos, nós estamos exatamente na Igreja Filadélfia, a Igreja do Arrebatamento. Nós cremos, nós somos pré-tribulacionistas, cremos que a Igreja será tirada antes da grande tribulação. Hoje eu estou assim meio risonho, porque de vez em quando eu assisto algumas batatadas que são pregadas em alguns canais, que eu fico espantado. E o pior, que a pessoa fala bobagem não bíblica e o sujeito tem 30 mil seguidores, não sei quantos. Então, e quando você expõe a palavra mesmo, a palavra da verdade, segundo o que ela está escrito, o que acaba acontecendo? Nada. São pouquíssimas as pessoas que te seguem. Por quê? Porque as pessoas gostam de mistério. Uma dessas pessoas que eu estava assistindo hoje escreveu assim na chamada: o anticristo já está entre nós. Bom, você imagina a pessoa que não sabe nada, que é curioso, entra para ver o que é isso. E aí sobe não é? E aí ele começou a falar cada batatinha, sabe? Ele começa a dizer como se, lá no Éden, o anticristo estava lá e falou com Eva. Que anticristo? Quem falou com Eva foi o diabo. Anticristo vai ser uma pessoa, e que vai ser na grande tribulação. Nós não estamos na grande tribulação. Então,
são coisas tão absurdas. Oh, graças a Deus, agora eu li por completo, Roberta, que não precisa de cirurgia. Oh, bênção! Aleluias! Muito bom, muito bom. Então, eu entro em alguns grupos, né, que estão falando a respeito do anticristo, colocam como se o anticristo fosse o Papa. Irmãos, a palavra é tão clara. Como que o povo de Israel vai acreditar que o anticristo é um Papa? Por que estou falando isso? Porque o anticristo ele vai se apresentar como se fosse o Messias. E se ele vai se apresentar como se fosse o Messias, e ele não é de Israel, como que o povo de Israel vai olhar para ele e dizer que ele é o Messias? Então, são coisas tão absurdas. Quando você começa a examinar, então se você quiser detalhes do que eu estou falando, inclusive sobre análise sobre a própria igreja de Filadélfia, entra aqui no playlist e procura lá escatologia. Porque ali eu faço uma análise, inclusive, dessa igreja, mostrando biblicamente que é impossível, segundo o que está escrito, de nós sermos retirados. Rita Marcela, minha querida, ô filha, dá um abração na sua mãe, no teu pai, na turma aí, tá bom? Puxa, que saudade de você, menina. Então, quando você começa a examinar as escrituras, você começa a perceber que muita gente tem falado abobrinha. E as pessoas têm comido do lixo que estão pregando. Bem, então vamos abrir lá. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Como eu disse para vocês, é exatamente a igreja do arrebatamento. E nós vamos ver o motivo, ok? Então aqui diz assim... ao anjo da igreja em Filadélfia. Bom, Filadélfia significa amor fraternal e, vamos assim, seria uma das menores igrejas daquelas que foram mencionadas por Jesus, e ela ficava mais ou menos a uns 60 quilômetros a sudoeste da igreja de Sardes. E é lógico, todas essas igrejas que estavam lá, igrejas gregas, elas eram, vamos assim, elas viviam dentro de uma cidade mística, ok? Cada uma delas que nós já vimos aqui ficava dentro de uma cidade que adoravam o imperador romano, na Marra, né? Ou adoravam diversos deuses, não é? E aqui nessa cidade, a gente sabe que eles tinham um deus chamado Dionísio, que era o deus do vinho, né? Então a gente entende isso, entende que as pessoas, quando estão olhando Filadélfia, elas têm que entender que essa igreja Filadélfia, que era pequena, ela pertencia a uma igreja, a uma cidade que era bem mística, adoravam Dionísio. E o que acabava acontecendo? Muita influência tentava entrar nas igrejas. Isso ocorreu com as outras igrejas que nós já vimos. Mas Filadélfia não. Filadélfia preservou a doutrina, preservou o relacionamento, o amor com o Senhor. Então, nós louvamos a Deus e realmente agradecemos muito. Então, nós precisamos começar a pensar o seguinte, que cada parte que fala a respeito de Jesus, isso nós já comentamos, e nós vamos ver isso agora, tem um relacionamento com aquela igreja. Então, olha só, ao anjo da igreja, ou seja, ao pastor da igreja em Filadélfia, escreve essas coisas. Diz o santo, o verdadeiro. Então, tinha o falso, não é? Aquele que tem a chave de Davi, e abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abre. Isso é mencionado a respeito da pessoa do Senhor Jesus.
E quando ele fala que tem a chave de Davi, isso significa autoridade. Quando se fala da chave, é exatamente a autoridade. E essa autoridade que o Senhor Jesus tem é algo que ninguém pode tirar da mão dele, essa autoridade. Muitas pessoas pensam que as coisas que estão acontecendo agora, essa, vamos assim, entre aspas, essa briga entre as trevas e a luz, como se fosse algo igual, na mesma força, e não é. Nosso Deus é todo poderoso, e Satanás não é nada diante dele, nem ele, nem os seus demônios. Então, Satanás não pode fazer aquilo que Deus não permite. Ele só pode ir até onde o Senhor diz, é até aqui, não passa. Vocês lembram de Jó. E ele é obrigado a obedecer. Então, queridos, aqui ele começa já dizendo o seguinte, que esse Senhor Jesus, ele tem autoridade. E aquilo que ele fecha, está fechado, o diabo não consegue abrir. Aquilo que ele abre está aberto e o diabo não consegue fechar. Então não temam as manifestações nos dias de hoje, como se o mundo estivesse fora do controle de Deus, como se o Brasil estivesse fora do controle de Deus. Não está, isso é mentira de Satanás. O Brasil está no controle total de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele então continua dizendo, depois que ele fala que quem diz isso é aquele que abre ninguém fecha, fecha ninguém abre. E como eu falo, sempre tem um relacionamento aquilo que fala sobre Jesus com respeito àquilo que é da igreja. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Deus nos colocou uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, ou seja, Satanás não pode fechar. As perseguições em igrejas que eu já tive, as perseguições onde eu pus os meus pés na China, ou mesmo no Marrocos, ou quando nós atravessamos um pouco só da fronteira da Coreia do Norte, e eu tenho um irmão que viveu lá, e a gente tem conversado com ele, eu quero ver se eu trago ele para fazer uma entrevista, não é? Não sei se vai ser possível. Mas aqui o Senhor fala, olha, pastor aí da Filadélfia, eu conheço as tuas obras, dos seus membros, que é a igreja verdadeira, ou seja, a igreja é o conjunto de vidas, de pessoas que tiveram um relacionamento real com Jesus. É o organismo vivo, que se reúne no lugar que era chamado Igreja Filadélfia. Então ele diz, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste, ou seja, obedeceste, esse é o segredo da vida. É você obedecer ao Senhor, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, ou seja, essa igreja Filadélfia, apesar de pequena, ela era uma testemunha viva do Senhor. Quem me dera se as igrejas dos nossos dias fossem uma igreja que nem a Filadélfia. Quantas igrejas abarrotadas, 5 mil, 10 mil, 12 mil pessoas, e há muitas delas mortas, são verdadeiros zumbis, como eu sempre falo, pensam que estão vivos, mas estão mortos. Pessoas que usam o nome de Jesus, usam a palavra de Deus para manipular mentes, para ensinar coisas erradas, completamente erradas. Então, aqui fala bem claro que, apesar de pouca força, porque somos fracos mesmo, mas somos fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, mas não nega o Senhor.
Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás... Bom, como eu disse, aquele deus Dionísio era dentro ali daquela cidade. Mas olha o que é escrito a respeito de muitos, talvez, que eram frequentadores dos templos de Dionísio. Eis que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, ou seja, ali dentro daquela cidade, possivelmente haviam judeus, mas na verdade não eram judeus genuínos, não é? Eram falsos. Eles mentem, é o que ele fala aqui. A sinagoga que eles frequentavam, na verdade, quem conduzia ali era o diabo. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se-ão aos teus pés e conhecer que eu te amei. Ou seja, numa cidade desse tipo, onde havia muitos adoradores de Dionísio, onde havia muito misticismo, você imagina o grau de opressão, de perseguição que esses da igreja de Filadélfia sofriam. E sofriam mesmo. Eu tenho percebido nesses últimos dias agora que pessoas muitas vezes estão sendo retiradas do ar por falar de princípios que nós conhecemos, princípios que nós cremos. E essas pessoas não estavam falando mentira. Não estou dizendo daqueles que estão praticando as fake news da vida. Eu estou falando de pessoas que estão pregando realmente a palavra. E de repente eles são impedidos. Hoje a situação é uma situação bem diferente dessa época. As cidades eram pequenas, as pessoas se tropeçavam, se conheciam. Então você imagina, no meio de um grupo grande, você tem um pequeno grupo que está andando contrário ao sistema. Opressão violenta, não é? Mas ele fala que essas pessoas, por causa do testemunho, acabariam possivelmente se convertendo, porque estás aos seus pés é estar vindo e reconhecendo que aquela igreja era diferente, tinha alguma coisa diferente na Filadélfia. Eles tinham vida. O testemunho daquele grupo era forte, apesar de pequenos. E esses que frequentavam uma sinagoga falsa, se colocando como se fossem judeus, eles viriam e se prostrariam diante da igreja local. E nós entendemos realmente que as pessoas viriam. E olha, irmãos, isso tem acontecido nos nossos dias. Muitas vezes, irmãos simples, irmãos muitas vezes que não têm muita teologia, mas têm sede de Deus, sede da palavra, são profundos conhecedores da palavra de Deus e têm experiência com Deus da palavra, acaba as pessoas se aproximando. Eu recentemente estava num determinado lugar, não vou dizer qual, porque algumas dessas pessoas assistem também as nossas lives, mas são pessoas que estavam passando por problemas, dificuldades, opressões, e eu sem falar nada. A líder do lugar veio até a mim pedindo que eu orasse pela filha. Nenhum deles tem experiência com o Senhor, mas sabem quem eu sou, sabem realmente quem é minha esposa. E nós sempre que podemos, nós falamos de Jesus. Mas hoje eu não estava falando, eu estava simplesmente sentado. E de repente, pessoas se aproximam e, por favor, dá para você orar por ela. Ela está passando por lutas, por problemas, assaltos, roubaram pneu de carro, uma série de coisas. Nós oramos, inclusive convidamos
para que eles viessem na nossa reunião que nós estamos iniciando nas quintas-feiras. Queridos, isto é uma pessoa. Agora você imagina uma igreja viva. Filadélfia era uma igreja viva. O testemunho da igreja. A igreja não é um lugar, a igreja são as pessoas. E é na rua, é lá na área alvo de cada um, é que você vai causar impacto. Eu pergunto muitas vezes para algumas pessoas de algumas igrejas: se a tua igreja, pensa bem no que eu vou falar agora, se a tua igreja mudasse de lugar, se a tua igreja saísse da onde ela está, será que os seus vizinhos sentiriam falta? Será que seus vizinhos iam ficar assim tristes porque aquelas pessoas tão diferentes, aquelas pessoas tão amorosas, aquelas pessoas que muitas vezes socorreram esse ou aquele vizinho, ajudou dessa ou daquela forma, agora foram embora? Meu, que tristeza! Será? Ou será que vocês e eu, em uma igreja, resolvêssemos ir para outro lugar e ninguém, nenhum vizinho perceberia? Não sentiriam a nossa falta? Eu vou contar um caso, já que a Rita Marcela está aí. Eu estava na Bahia. Eu fui dar um treinamento de evangelismo dentro de uma igreja da minha denominação, não regular, mas batista. E esse treinamento foi para diversos pastores, não eram para membros comuns. Tinha membros também, mas o alvo não eram esses membros. O alvo eram os pastores, para que eles aprendessem o que fazer e ensinassem os seus membros de igreja. Depois que nós demos todo o treinamento na parte teórica, nós então colocamos esse pessoal na rua. E eu fiquei com um grupo. Se lá e o Consuelo estiver ouvindo, ou ouvirão mais à frente, eles vão lembrar disso. O pessoal foi para fora, para vários lugares, e eu estava na igreja, e eu resolvi, com mais um, ir do lado da igreja, o vizinho da igreja. Porque eu percebi que esse vizinho estava no portão, estava olhando o que estava acontecendo. Eu me aproximei dele e disse assim: como vai? Tudo bem? Tudo bem. Você já conhece o pessoal aqui da igreja? Você sabe exatamente o que nós somos, o que fazemos, né? Ele disse: não. Eu falei: como assim? Não. Estou há muitos anos esperando que alguém venha falar comigo. Nunca ninguém veio falar nada. Eu não sei nada do que se faz aí dentro. Eu ouço música e tal, mas sempre fiquei curioso. Mas nunca ninguém veio falar comigo. Irmãos, isso realmente me deixou muito envergonhado. Muito envergonhado. Aí nós pregamos a palavra para ele, ele se converteu. E ele disse: espera aí que eu vou chamar a minha esposa, porque ela também precisa disso. Irmãos, é ridículo isso que eu estou falando. Como? Como que uma igreja com vários e vários membros não falaram para os vizinhos, nunca testemunharam os vizinhos? Uma vez eu fui, e também é para vergonha nossa, uma vez eu fui para uma conferência missionária transcultural. Eu acho que foi por causa disso. Fomos lá para os lados lá, eu não lembro se foi Lindóia, não, acho que não era Lindóia, mas era uma conferência bem importante. Lotou o salão que nós estávamos. E em torno do salão tinham várias pessoas que vendiam coisas. Cachorro quente, não é?
pipoca, enfim, vários vendedores em volta, vendendo a bebida geladinha, não é? Um calor tremendo. E passou o primeiro dia e eu não via ninguém se aproximando desse pessoal. Aí no segundo dia eu comecei a me aproximar deles. E eu disse, vocês sabem exatamente o que está acontecendo aqui dentro? Ele falou, não sei, eu sei que tem uma porção de gente, tem um lugar que vende livro, mas eu não sei nada a respeito daqui. Foi quando nós pregamos a palavra para ele e ele se converteu. E aí começamos a pregar para várias pessoas. Ô Marcos, tudo bem? Então eu comecei a pregar para várias pessoas que estavam vendendo. Inclusive, nós, na hora do almoço, vinham as atendentes e eu começava a conversar com elas. Claro, eu não fiz isso no primeiro dia, eu fiz isso no segundo, porque no primeiro dia é óbvio que elas não podiam saber de nada mesmo. Mas no segundo dia eu já imaginava, bom, alguém já deve ter falado para ela isso. E quando eu ia perguntar para ela a respeito, alguém já falou para você o que nós estamos fazendo aqui? Não, ninguém me falou. Eu não sei quem são vocês, não sei o que vocês estão fazendo. Me parece que é um grupo religioso, mas eu não sei exatamente o que é. E nós pregamos a palavra. Aí o que eu fiz quando estava encerrando, eu fui até o líder desse congresso, dessa conferência, e falei para eles, olha, eu queria comunicar algo para você muito sério. Sabe o que é? As pessoas que estavam em volta aqui, os vendedores, sabiam que tinha muita gente fazendo alguma coisa aqui dentro. Ninguém pregou para eles, ninguém falou nada para eles. São missionários. Irmãos, eu estou falando de missionários, não estou falando de membros de igreja normal. Missionários que estavam ali para ouvir os palestrantes em como alcançar o mundo. Ué, mas o mundo está do lado dele. Falei com respeito às pessoas que nos serviam almoço, jantar, e eu pedi para que ele comunicasse isso, e ele teve a coragem de falar no encerramento, puxando a orelha daquele pessoal. Então, queridos, não era o caso da Filadélfia. O testemunho da Filadélfia era muito forte. Então ele fala bem claro, voltando a ler o versículo 9, eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés. Quando fala aos teus pés, é a igreja local, não, aos membros da igreja, reconhecendo que o que eles tinham era superior àquilo que eles criam. E conhecer que eu te amei, ou seja, esses que vêm e se aproximam e se dobram, vão entender que realmente Jesus é Deus. E que Jesus amava aquela igreja. Mas isso só acontece quando a pessoa é tocada pelo Espírito de Deus. E ela se arrepende, e ela se prostra e abre mão de tudo aquilo que ela cria. Por causa desse testemunho, nós entendemos que o versículo 10 é importante e que nos deixa bem claro, tem outras passagens, nós vamos ler algumas, que diz, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Eu vou ler novamente, porque tem muitas pessoas que parecem que não entendem bem o que está escrito aqui. Aqui está falando o seguinte, está falando sobre a grande tribulação. Aquilo que está inclusive em Mateus 24, nós vamos ler.
porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre essa cidade? Não, que há de vir sobre o mundo, porque a grande tribulação é um período que vai pegar a terra de forma universal, todos os povos, línguas e nações. Cristo, ele vai se colocar como se ele fosse o Messias. Então, se você quiser mais detalhe, entra no playlist e busca lá a escatologia. E aí ele fala que virá sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre. Eu sempre repito, eles tinham uma fé operosa, uma fé em ação. Eu vou morrer repetindo isso, porque essa tinha que ser a nossa marca. Um amor abnegado, um amor e dar-se, e uma viva esperança na volta do Senhor. E a presença de Paulo naquela igreja foi tão impactante. Em 3 sábados somente, nas sinagogas, e a mesma coisa em termos de tempo na própria cidade, falando para o povo gentil, que houve uma conversão tão grande e tão impactante que repercutiu em toda a Acaia e Macedônia. E se vocês derem uma olhadinha no mapa, é muito grande, tá bem? Então, aqui fala assim, no versículo 8, Paulo dizendo para eles: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Ora, não tinha televisão, não tinha celular, não tinha nada. Como é que essa fé é repercutida? É através do discipulado, através do testemunho. Pessoas que ouvem e vão para longe. Pois eles mesmos, no tocante a nós, ou seja, a Paulo, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Lembra que eu li aqui em Apocalipse que essa turminha que estava lá na que ele chamou de sinagoga de Satanás, eles se prostraram diante da igreja do Senhor? É isso aqui que aconteceu com os Tessalonicenses. É isso. Pois eles mesmos, versículo 9, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servires o Deus vivo e verdadeiro. Olha agora o versículo 10. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Nós não vamos passar pela ira vindoura. Esse tempo da grande tribulação não nos pertence. Seremos retirados antes. É o que ele fala aqui. Abram, então, no próprio 1 Tessalonicenses 5, 9, e ele volta a falar a respeito. Diz assim, eu vou pegar o versículo antes para a gente saber, no 1 Tessalonicenses 5, 8. Nós, porém, que somos do dia, nós não somos da treva, nem da noite, né? Sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, Ele não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer dormamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, aqui fala que nós não fomos destinados para a ira. Por isso que ele garante aqui na Filadélfia que nós não vamos estar passando por isso. Versículo 10 de novo. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei.
da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Romanos 5:9. Então, abram lá. Romanos 5:9. Aqui diz assim. Romanos 5:9. Muito bem. Eu vou ler antes, no versículo 7, Romanos 5:7. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato, olha só, de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha agora. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Irmão, nós não vamos passar pela ira do Senhor. Então, queridos, nós somos pessoas privilegiadas. E aqui ele fecha no versículo, depois do versículo 10, ele diz: venho sem demora. Vocês estão preparados? Quando o Senhor fala venho sem demora, ele é Deus. Para ele está fora do tempo. Um dia é como se fosse 1000 anos um dia. Então, a expectativa iminente da volta do Senhor Jesus é contínua. E quando é que seremos arrebatados? Uma coisa eu sei. Eu não sei o ano, não sei exatamente o dia, nem a hora, mas uma coisa eu sei. O dia que o último, entenda o que eu vou falar, o último homem ou mulher, ou adolescente ou criança, que se converter, e eu digo com respeito à igreja, porque a igreja começa em Pentecostes e termina no arrebatamento, então tem um número de salvos, um número fechado. O dia que o último, ou os últimos, porque pode ser vários simultaneamente, se converterem e não tiver faltando mais nenhum para o arrebatamento da igreja, o Senhor Jesus então nos retira daqui. Por isso precisamos pregar a palavra, por isso precisamos ser missionários, porque você não sabe onde está esse último, ou esses últimos. Ele pode ser da sua família, como pode estar na Índia, na China, no Japão, não sabemos. Uma coisa nós sabemos, essas pessoas serão alcançadas, porque o arrebatamento é certo. E ele fala, venho sem demora. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Olha só, Ana Maria. Boa tarde, Ana Maria. Não sei se você entrou agora, querida, mas se entrou, tudo está gravado. E vamos colocar lá no YouTube. O Cláudio escreveu: Pastor Raul, tudo bem? O cristão hoje vive na incredulidade. Não creem no poder do nosso Deus eterno. Vivem na orfandade. Continuam escravos e não filhos. E ele fala mais. Vamos ver o que ele fala mais aqui. Temos que fazer a diferença nesse mundo. Aproveitar as oportunidades. É isso aí, querido. Por isso que eu quero que você esteja comigo em janeiro, lá no Paraguai. Tá? Como você já esteve comigo em alguns países, eu quero que você vá a mais um. Só que eu não quero que você vá solteiro, não. Eu quero que você leve a sua esposa. Ok? Seria muito bom, seria muito legal. Mas aqui ele fala, venho sem demora. Conserve o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Galardão. Ana Maria, boa tarde. Cheguei agora, mas assistirei depois. Tudo bem, Ana? Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus. E nós somos já mais que vencedores, não é? E daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus,
o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Então, tem algumas coisas que para nós ainda são incógnitas, não sabemos qual é o novo nome do Senhor. Ele fala já da eternidade futura, ou seja, olha só aonde ele vai parar. Ele está falando da grande tribulação, que começa depois que a gente sai. 3 anos e meio se manifesta o homem da iniquidade, e a palavra iníquo significa rebelde. Rebelde a quê? A toda a autoridade de Deus e qualquer autoridade humana. Ele é iníquo, ele é rebelde. Ele quebra tudo aquilo que seria o normal. Então, 3 anos e meio ele vai dar uma de bonzinho. 2 profetas do Senhor serão levantados e vão estar pregando. E vão ser mortos no final, mas depois eles ressuscitam. Nos 3 anos e meio finais, vão se levantar 144 mil israelitas, 12 mil de cada tribo, menos da tribo de Dan, porque Dan foi chamado de serpente, havia introduzido inclusive idolatria lá em Israel. E no lugar entra um dos filhos de José, que é Manassés. E esses 3 anos e meio finais, depois que o anticristo conseguiu colocar o último templo feito por mãos humanas aí, não é? Terceiro templo. E ele vai querer se colocar lá como Deus. Aí cai a ficha do judeu. Aí eles vão perceber que, esse, apesar de ser descendente de Israel, não é o Messias. Eu não vou dogmatizar, mas é bem possível que seja da tribo de Dan, mas não podemos dogmatizar porque não está escrito isso. E aí eles vão, os 144 mil, vão estar pregando, e muitos dos judeus vão crer e vão ser mortos. E eles pregam, e aí a palavra de Deus será pregada a todos os povos, línguas e nações, conforme está em Mateus 24. Mateus 24 não tem nada a ver com a igreja. Mateus 24 é o período da grande tribulação. Aí Jesus volta. Jesus volta no final. E volta conosco. Ok? Ele volta conosco. Muito bem, então ele fala que nós realmente estaremos com ele, não é? Depois vocês podem dar um passeio lá em Apocalipse 19. Nós já fizemos um estudo, tá lá, quando a gente fala sobre escatologia, é só entrar no playlist, e a gente fez um estudo de 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses e Apocalipse, versículo a versículo, tá bem? E aí ele fecha: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, terminamos aqui. Espero que aquilo que nós falamos tenha sido relevante para você. Se foi, compartilha. Entra lá no nosso canal, compartilhe o canal com seus irmãos, com seus amigos, para que eles também possam conhecer um pouco mais a respeito da palavra do Senhor. Lá no nosso canal, entrando no playlist, vocês vão ter diversos temas ali. Amém? Aquilo que o Cláudio escreveu é uma realidade, e infelizmente muitos cristãos hoje não conhecem o Deus que eles dizem crer. Eu e Graça, evangelizando uma pessoa hoje, e eles se dizem evangélicos. Não vou dizer a denominação. E aí eu pedi para ele ler o Salmo 19 e me explicar. Eu falei: eu volto aqui e eu quero que você me explique. E aí encontrei com ele hoje. Eu e minha esposa encontramos, e aí? Leu? Ele falou: olha, eu li várias vezes, não entendi nada. Mas também, eu não tenho sabedoria, eu não sou teólogo. Eu falei: querido,
É possível que seja outro problema. Não quis falar ainda para ele, né? Mas é possível que, é lógico, se ele não tem o Espírito Santo, ele não vai ter entendimento. Mas, de qualquer forma, aí eu pude explicar o Salmo 19 para ele. Aí diz ele que entendeu. Mas, sabe, a maioria dos cristãos evangélicos dos nossos dias é exatamente assim. É na superficialidade. E quando surgem problemas, não sabe o que fazer. Tá bom? Queridos, vamos encerrar, agradecer a Deus. Foi realmente um privilégio ter vocês aqui conosco. Que Deus possa abençoar a família de vocês. A cada um. Não apenas vocês que estão aqui, mas a todos da sua família. Que nós possamos realmente chegar no dia 30 e nos alegrarmos em Cristo pelo resultado. Caso contrário, nós vamos ter que realmente enfrentar a situação, como muitos países. Muitas vezes Deus quer provar a igreja. Muitas vezes Ele prova através de tribulações, de dificuldades, para ver quem é quem. A própria Covid fez uma boa peneirada, né? Quantos que andavam conosco e hoje simplesmente estão fora? Aqueles que estão ainda perseverando é porque realmente amam o Senhor. Ok, pessoal, nós vamos encerrar com oração, agradecendo a Deus. E vocês orem por nós, tá bem? Para que a gente possa continuar aí pregando e falando. Nós chegamos já a 940, era 941, não sei, alguém que já tinha se inscrito, bate lá para se inscrever de novo, aí diminui. Então, nós estávamos com 941, fomos para 940. Estamos quase 22 mil pessoas que têm entrado e visto, mas muitos não se inscrevem. E nós estamos devagarzinho, estamos chegando e esperamos realmente chegar em 1000 pessoas, tá bem? Que Deus abençoe e vamos orar. Ah, Deus, somos privilegiados porque o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante do Senhor. Obrigado, meu Pai, porque esses irmãos estiveram aqui conosco e nós realmente somos muito alegres mesmo, muito contentes, porque a gente percebe que ainda tem gente séria, ainda tem pessoas que, apesar de tudo, tanta mentirada, tantos falsos evangélicos, falsos pastores, falsos obreiros, apesar disso, ainda tem gente que pertence realmente à família do Senhor. Livra-nos, Senhor, das divisões aqui no Brasil. Que o Senhor não permita que haja divisões por política dentro das igrejas ou dentro das famílias. Não permita que isso ocorra, Senhor. Que cada um possa ter a sua posição e ser respeitado. Entregamos, Senhor, a vida de cada irmão, cada irmã nas tuas mãos. E temos sempre que lembrar o que está escrito em Efésios, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra potestades. Nesse mundo espiritual terrível, nas legiões das trevas. Então, o inimigo tem usado pessoas que estão enfraquecidas, mesmo no meio evangélico. Então, Senhor, que o Senhor possa, Pai, estar nos dando autoridade, segurança, perseverança para continuar pregando a verdade, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Um grande abraço, Cláudio. Até daqui a pouco, não é? A gente vai se ver? Daqui a pouquinho a gente se vê. Tá bom? Que Deus abençoe muito a vida de todos vocês. E orem pela gente, compartilhem, divulguem aqui às quartas-feiras e os sábados às 18h30 e também entre lá no nosso canal e divulgue
né? Eu vou estar começando aos pouquinhos a fazer algumas gravações no YouTube e vamos ver o que acontece, tá bom? Um grande abraço, fiquem na santa paz do Senhor.